200 milissegundos. Esse é o tempo médio de um piscar de olhos, ou seja, podemos piscar cerca de 4 a 5 vezes em um único segundo. Costumeiramente usamos essa expressão para indicar um acontecimento muito rápido, tão veloz que mal conseguimos perceber. E numa mania hiperbólica, muitos atribuem a vida a essa rapidez. Afinal, nosso tempo de vida não é muito longo. Por mais que os nossos dias pareçam compridos, nossos anos são curtos. Se bem que, para muitos, os dias poderiam ter mais horas, justamente para darem conta dos afazeres do cotidiano. Com isso, percebe que se trata de uma questão de percepção, como dito pelo filósofo alemão Arthur. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, um passado muito breve. Mas então, o que em nossa vida é um piscar de olhos? E a vida, o que é? É o que ouviremos agora. Vida, uma igualdade para todos. Não no sentido de viver, mas sim poder nascer e morrer, pois este é o ciclo natural da vida. Em outras palavras, todos que nascem têm a chance de experienciar a vida e a morte, por mais que as circunstâncias e o tempo sejam diferentes para cada um. Cientificamente, é um conjunto de processos que caracterizam os seres vivos, como a capacidade de crescer, se reproduzir e de adaptar-se ao ambiente. Então, nesse aspecto, a vida é a oportunidade de continuar a linhagem. Tudo isso através de diversos processos regulados pelos complexos sistemas de reações químicas dentro das células dos organismos vivos. Um fenômeno fascinante e único com a capacidade de criar uma vasta diversidade de formas e funções orgânicas. A biologia considera a vida como a capacidade de realizar a homeostase, que é a habilidade de manter o sistema em equilíbrio quimicamente e fisicamente, deixando seu interior em uma regulação quase constante de seus processos para lidar com as condições externas e adaptar-se às mudanças do ambiente. Já a filosofia possui a vida como um de seus principais alvos de reflexão, se não o maior, buscando entendê-la de forma mais abrangente e profunda, a considerando como um conjunto de experiências que proporciona a nós conhecimento e aprendizado. Os filósofos do período socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles, entendiam que a vida possui um propósito maior, com significado. Meditavam acerca do bem, do metafísico, da justiça, da moral e da verdade. Quanto aos filósofos contemporâneos, sua dedicação é sobre uma visão mais existencialista, em que a vida é algo bastante único e pessoal, cabendo a cada um viver suas próprias experiências com responsabilidade e autenticidade, mesmo que uma de nossas principais características seja viver em sociedade. Mas, voltando para o nosso tema, seja no mundo das ideias que materializam na realidade, seja no físico-biológico, a vida de fato não é tão longa assim. No entanto, ao compararmos com outros seres, como pets e insetos, temos uma vida duradoura. Mas se fizermos essa comparação com outros animais longevos e com o planeta e o universo em si, podemos entrar numa crise existencial ao nos depararmos com a ínfima e banal representação que temos diante deste mundo, onde a nossa vida é absurdamente pequena. Somos como grãos de areia nesse universo tão vasto. E o pior, o medo do que há após essa vida. Não sabemos, não há como imaginar. Entretanto, respire. Acalme-se, pois existe uma boa notícia, a salvação. Porém, mesmo olhando para a vida eterna, ainda assim sentimos que essa vida terrena é de fato curta. Afinal, o que são 70, 80 anos comparado com a eternidade? Então, o questionamento torna-se válido. A vida é um piscar de olhos? Claramente, como dito na introdução, há uma bela hipérbole nisso, pois piscamos cerca de 17 vezes em um minuto, dando mais de 14 mil piscadas em um único dia. Dessa forma, facilmente percebemos o exagero. Mas isso é óbvio. A questão é se dá para usar essa expressão figurativamente. A resposta é não, não necessariamente. Há uma outra aplicação para isso.
Pois o que a Bíblia atribui ao piscar de olhos é a transformação dos nossos corpos. Vejamos 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ao 52. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A glorificação é no piscar de olhos, ou seja, a vida não é um piscar de olhos em si, mas a transformação é. Sabe aquele medo da morte que acabei de mencionar? Perceba que os mortos serão os primeiros. Numa tentativa de aliviar o pensamento mórbido, te digo que os que estão dormindo estarão na nossa frente. Então, caso venha a falecer antes da vinda do Senhor, terá algo bom. Além, é claro, de estar com o Senhor e viver eternamente com Ele. Tudo isso é explicado no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Dizimo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Para sua maior curiosidade, este é um dos textos base do ouviremos, significando que ouviremos o som da trombeta. Ouviremos o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sendo mais que uma alusão, é profético. Ademais, é importante destacar que a vinda de Jesus será visível a todo olho na terra. Ao ler que a transformação do corpo será em um piscar de olhos, muitos entendem que o arrebatamento será secreto, que as pessoas não perceberão. Mas não será assim. Como um relâmpago que cruzará a terra, todos verão e entenderão sem sombra de dúvidas que é o Cristo. Após a grande tribulação, no fim dos dias de aflição, nos encontraremos com Jesus nos ares e desceremos com ele para a terra, dando início ao reinado milenar de Cristo. E a vida? O que é? Para começar, vamos para o começo, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, é a glorificação que será em um piscar de olhos, e a vida é um sopro de fôlego de vida que só o Criador da vida pode dar. Sopro este que era para ser eterno. Fazendo uma análise, entre aspas, técnica do sopro, podemos dizer que o sopro dura bem mais que um piscar de olhos e depende do fôlego e da vontade da pessoa que estiver soprando. Podemos então, de certa forma, ter esse olhar quanto ao nosso Deus e a forma como Ele nos dá a vida. Jó e o salmista escreveram sobre isso. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Salmos 39, 5. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmos 144, 4. O homem é como um sopro, seus dias são como a sombra passageira. Para mim, é fascinante pensar na lógica que há por trás de tudo o que o Senhor faz. Como disse, o sopro dura mais que um piscar de olhos, o qual é comparado com a transformação corporal, fazendo total sentido. Afinal, a glorificação não irá durar mais que uma vida inteira. Não levaremos 50 anos ou mais para sermos transformados quando o Senhor vier. Ao mesmo tempo que um sopro, que é a movimentação do ar ocasionado pelo impulso voluntário de fazer o ar sair pela boca ou mesmo pelo nariz, é tão complexo quanto a vida. Pois esse ar se movendo indica que é um fluxo de ar. Portanto, trata-se da mecânica dos fluidos, que é uma área da física extremamente complicada. No movimento do ar, que são os gases, e dos líquidos, como o fluxo de um rio, é impossível separar causas e efeitos, pois o fluxo é um só,
Tudo está conectado. Não há como separar um pedaço do fluxo e determinar com exatidão os fatores e forças que ocasionaram essa movimentação e as suas consequências. Mas de uma forma bem simples, sempre que penso que a vida é um sopro, me vem à mente os desenhos, que ilustram o sopro como algo não reto e direcional, mas sim que expande e inclusive dá voltas. Logo, destaco o versículo de João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Tal imprevisibilidade para nós, humanos, do vento e a dificuldade que temos em compreendê-lo, aponta para a nossa vida, que é um sopro, o qual só o Senhor Deus sabe para onde vai. Por esta razão, viva debaixo de direções, não de opiniões. Numa sociedade tão conturbada e perdida em seus pensamentos e desejos, este conselho é extremamente importante. Além de consolador, o Espírito Santo é conselheiro fiel e justo. Em meio a tanta maldade, ele nos guia no caminho bom. Apesar do desafio contemporâneo de se manter sã, a nossa autonomia ainda nos responsabiliza pelo que fazemos com os outros e com nós mesmos. O criador de conteúdo Pinho explana sobre isso. Você pode cortar qualquer coisa da sua vida a qualquer momento num piscar de olhos. Então por que você se mantém numa situação que te faz mal? O ambiente de coitadismo não combina com a nossa força e com o que o Senhor tem para nós. Para isso, precisamos ter maturidade para distinguir as causas e consequências da nossa vida, lidando com aquilo que não podemos dominar. Prosseguindo nessa ótica de gases fluindo fora de nosso controle que se assemelha com a nossa vida, o livro de Tiago reforça essa verdade no capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Como neblina, que vem e depois vai embora. Como um sopro que termina assim que o fôlego acabar. Essa é a nossa vida. Porém, isso não implica que seja irrelevante. Conseguimos idealizar e imaginar grandes feitos. Está em nosso ser a busca por coisas grandes. Faz parte da nossa natureza desejar algo a mais que essa vida. Acredito que foi percebendo isso que o filósofo chinês Confúcio deu o seguinte conselho. Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação. Acrescentando a esse raciocínio, o filósofo brasileiro Mário Cortella discorre sobre como a vida é curta para ser pequena, argumentando que uma vida que vale a pena ser vivida é aquela que não se apequenou diante da pequenez da existência, que não foi desperdiçada, fútil, morna, inútil ou incapaz. E realmente, somos chamados para, nesse sopro de vida, fazermos algo extraordinário neste mundo, alcançar o sopro eterno e convidar outras vidas para desfrutar dessa mesma eternidade. Conclusão. A vida não é um piscar de olhos. A nossa transformação rumo ao encontro com Jesus, sim, será no abrir e fechar de olhos. Mas a nossa vida é um sopro, um fôlego de vida advindo do próprio Criador. Semelhante à expressão de piscar os olhos, dizer e meditar acerca da vida ser um sopro nos lembra da fragilidade e efemeridade que é a vida, instigando-nos a valorizar os momentos, viver intensamente, aproveitar as oportunidades, buscar nossos sonhos e os céus, a viver em integridade com os princípios eternos, de acordo com os valores e propósitos. Somos chamados para usar o nosso fôlego de vida para entoar nossa declaração de amor ao nosso Deus, para que esta confissão ecoe pela eternidade, como um eco infinito, como um sopro eterno. Em comemoração ao ano do Ouviremos, apresentamos este episódio junto com novidades que já podem ser percebidas e outras que em breve serão anunciadas. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe nossas reflexões e trabalhos. Quanto a este artigo, ele foi escrito e narrado por Thales Diamantino, revisado por Nete Diamantino, Diogo Martins, Tainá Diamantino, Joyce Brandão e com observações do escritor Wesley Santos.
Uma produção da Agência Diamantino.